Namastê. Nós aprendemos na Kabbalah que os cativeiros que os hebreus sofreram eram apenas figura da luz divina, dos eleitos de Deus dentro da história. Nós vimos a entrada dos hebreus naquilo que a tradição cabalística chama de útero, onde Israel foi formado. Por isso disse Deus a Moisés: do Egito chamei o meu filho. Então nós, olhando a genealogia, olhando a história, a tradição espiritual do Egito, traçando uma linha entre alguns de seus deuses, nós percebemos e encontramos um pouco da revelação divina que foi dada aos egípcios e que mais tarde seguirá adiante. No livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 35, os israelitas cumprem uma ordem de Deus. Os israelitas fizeram como Moisés havia dito e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez com que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Também no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, é dito no versículo 22: assim Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Presta atenção nessa palavra, iniciado na sabedoria dos egípcios. As bacias de prata e ouro o ouro e a prata, aliás, serão sempre comparados no futuro ao sacerdócio, ao templo, aos utensílios sagrados. O que são essas bacias e roupas que os hebreus conseguiram tirar dos egípcios? A Kabbalah. Havia sido determinado um grupo que estava ali, esqueça a literalidade, um grupo que estava ali e que assimilou a sabedoria divina dada aos egípcios, sai carregando essa sabedoria com eles. Sabedoria que o próprio Moisés possuía, por isso que nós vemos poderes similares nos magos do Egito e Moisés, que realizam quase que os mesmos sinais. Esse é o princípio da Kabbalah. Ainda antes, no começo da Bíblia, no livro do Gênesis, Abraão tinha saído de Ur dos caldeus, inclusive nosso próximo tema será a Babilônia e Suméria. Já entendemos a mãe, agora vamos entender de onde veio o grande pai, o pai exaltado. No livro do Gênesis, no capítulo 13, Abraão saiu com seu sobrinho Ló da Suméria, mas eles têm um problema com o gado, com o rebanho, e Abraão diz que eles devem se separar e que Ló deve escolher para onde ir. Presta atenção no texto, Gênesis 13, versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, antes que Yahvé destruísse Sodoma e Gomorra, quer dizer, a região do Mar Morto, que era muito fértil antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas olha aqui, ele compara, como o jardim de Yahvé, como a terra do Egito até Segor. Ele diz que a planície do Jordão, de Sodoma e Gomorra, era como o jardim de Yahvé, o Éden, como a terra do Egito. E ele diz que esse jardim de Yahvé era como a terra do Egito. No corpus hermético de Hermes Trismegisto, nós lemos uma fala de Hermes para seu aluno: desconheces então, ó Asclépios, que o Egito é a cópia do céu, ou, para melhor dizer, o lugar em que se transferem e projetam cá abaixo todas as operações que dirigem e põem em obra as forças celestes? Mas ainda tem que se dizer toda a verdade: nossa terra é o templo no mundo inteiro. Nós encontramos então dentro da própria Bíblia, dentro da verdadeira tradição cabalística, uma dívida, não inimizade, mas uma conexão muito profunda
entre a magia dos egípcios, entre a mitologia dos egípcios, entre os grandes segredos e a Cabalá herdada pelos hebreus, entre o grande Deus Ra, o Criador de todas as coisas, e o Deus único dos hebreus, ao ponto de lermos que a terra do Egito era o jardim de Deus. E lembre-se, a terra do Egito era também o corpo de Osíris. Agora nós vamos recuar um pouco no tempo, ao mesmo tempo em que vamos para o futuro. Nós olharemos para Suméria e Babilônia. Mas antes, vamos meditar um pouco nas 4 vias da teoses. Namastê.